Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical, falando sobre o livro de Salmos. Meu nome é Admeia, sou professora da classe da Escola Dominical, a classe de mulheres, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 8. Mas antes eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esse dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender mais da Tua Palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra escrita que chegou até nós e nos traz conforto e alento para os nossos corações. Pai, nós te agradecemos pela vida dos salmistas, Senhor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos corações para que a gente consiga reter toda a sabedoria que foi colocada nesses salmos, Senhor, e utilizá-las na nossa vida para sermos verdadeiros adoradores, como é a Tua vontade, Pai. Pai, que essa palavra corra livremente e alcance os corações que necessitam ouvi-la, Pai, e que ela possa cumprir com o que foi proposto para fazê-la. Nós te agradecemos por tudo, te peço, Senhor, que agora o Senhor me use da maneira como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o Salmo de número 8, para que a gente possa fazer então uma reflexão sobre ele. Salmo de número 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e a crianças de colo suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Eu quero fazer uma pequena introdução sobre o livro de Salmos. O propósito dos Salmos é expressar o louvor, a adoração e a confissão a Deus, por intermédio de poesia e de música. O livro de Salmos é um livro considerado um livro poético. Ele não contém relatos históricos como outros livros do Antigo Testamento, mas ele nos permite fazer uma correlação entre as poesias e os acontecimentos que envolveram alguns homens poderosos, da Bíblia, importantes da Bíblia, como o rei Davi e Jesus Cristo. Os salmos são expressões profundas de homens que compartilharam os seus sentimentos abertamente com Deus por causa da intimidade que eles tinham com Ele. Essa sinceridade do coração desses salmistas nos levam hoje a nos identificar com as mesmas aflições e alegrias que eles passaram, que hoje também nós passamos. Por isso os salmos são muito próprios para as nossas orações, onde nós buscamos socorro para as nossas almas, ou quando nós nos alegramos e rendemos graças a Deus pela sua misericórdia e pela sua bondade, Vamos falar especialmente do Salmo número 8. A autoria desse salmo foi atribuída a Davi. É um salmo messiânico, ou seja, um salmo que conta uma parte da vida, da obra e da missão de Jesus Cristo, sendo assim uma espécie de uma profecia do que Jesus deveria passar quando estivesse aqui na Terra, Esse salmo, ele se assemelha um pouco com o Gênesis, capítulo 1, porque ele fala da criação do mundo, Desde a criação dos céus, da terra, de todos os animais, das ervas do campo, das árvores, e termina com a formação do homem, a imagem e semelhança de Deus.
É um hino de adoração e de louvor à majestade de Deus, né? O salmista, ele inicia o verso 1 exaltando o poder e a glória de Deus e de todos os seus feitos. E ele termina no verso 9 da mesma maneira que ele começou. Se a gente notar, são as mesmas palavras que ele usa no verso 1, ele usa no verso 9. E na Bíblia, quando uma passagem, uma frase, um texto se repete, significa que é para a gente gravar bem no nosso coração e aprender com essa palavra, né? Ele também mostra aqui, o salmista mostra que com essa repetição de quão magnífico são as suas obras, né? Ele mostra que ele está dizendo que tudo que Deus fez foi bom, do jeito que aconteceu no Gênesis também, né? Vamos ver aqui como é que ele começa aqui o versículo 1. Ele diz assim: Senhor nosso. Quando ele fala o primeiro Senhor, vocês podem notar, a maioria das Bíblias que eu pesquisei, com exceção de uma aqui que é na linguagem de hoje, a primeira palavra Senhor está toda escrita com letras maiúsculas. Todas as letras são letras maiúsculas. Isso aponta, né, mostra assim, que Deus, ele está falando aqui de um Deus que é o Deus Criador, é o Senhor, o grande eu sou, o Altíssimo, o Deus tremendo. Quando ele fala o segundo Senhor, só a letra S está em maiúsculo e ele ainda fala seguido da palavra nosso. Então ele está falando Senhor nosso, quer dizer, ele está apontando para um Deus que é Deus Abba, um Deus que é Pai, é um Deus relacional, que cuida, que fala conosco, né? E é um Deus que nos ensina também. Então ele está falando do Deus de longe, Deus dos céus, aquele que é o Criador, e o Deus de perto, que é o Deus relacional, o Deus Abba. A segunda parte desse mesmo verso, ele fala assim: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. No mundo bíblico, a palavra nome, ela tem um significado de caráter, de atributos. Não é o nome próprio, simplesmente, mas sim é um significado de atributos, de qualidades. Então aqui quando ele diz quão magnífico em toda a terra é o teu nome, ele está dizendo quão magnífico em toda a terra é a tua glória, é a tua majestade, é o teu poder, é a tua justiça, bondade, fidelidade, etc. Todas as qualidades de Deus. Davi conhecia profundamente Deus. Ele faz aqui uma declaração simples, né? Uma frase simples, mas a gente pode sentir aqui o imenso amor, imensa admiração dele por Deus. Ele era um verdadeiro adorador, né? Não é à toa que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. No verso 2, o salmista reconhece a grandeza de Deus, que usa apenas a palavra falada para poder derrubar os seus adversários, né? Quando ele diz, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Enquanto os homens confiam na força do seu braço, confiam em carros, né, em cavalos, confiam na eficácia das suas armas, na sua sabedoria terrena, o poder de Deus se manifesta através da sua palavra, mesmo quando ela é falada por crianças. Esse verso faz uma referência ao texto de Mateus 21:16, quando Jesus, após purificar o templo, né, derrubar as mesas e as cadeiras dos vendedores do templo, ele recebe a visita das crianças gritando Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Nesse momento, as crianças estão aclamando Jesus como rei, né? E os escribas e fariseus que estavam ali presentes, os principais dos sacerdotes, eles ficaram indignados de ouvir
as crianças falando assim, mas eles foram envergonhados e não puderam fazer nada contra Jesus. Mas esse verso 2 também, nós podemos entendê-lo, esses pequeninos, né, da boca de pequeninos, também nós podemos entender como sendo a oração dos humildes de coração, dos pobres de espírito, das pessoas totalmente dependentes de Deus. E aí quando o salmista fala, né, da boca de pequeninos, ele está falando da oração dos justos, que com o seu coração contrito, com a sua dependência de Deus, é capaz de destruir todos os seus inimigos e calar, né, os seus adversários. O apóstolo Paulo, ele diz aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E também diz em 2 Crônicas 12, 9, que ele diz assim, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós nos colocamos como pequeninos, humildes de coração. No verso 3 e 4, Davi se admira como Deus, em toda a sua majestade e glória, escolheu criaturas tão pequeninas e insignificantes como os seres humanos para amar e se relacionar. Ele faz uma comparação com o tamanho de Deus e a nossa pequeneza, né, com um pequeno ser humano. Lendo esses versículos, né, do capítulo 8 de Salmos, nós podemos compreender melhor a nossa identidade como filhos de Deus, a nossa identidade em Cristo, revelada aqui no versículo 5, que diz que fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deus, quando fez as suas obras, né, da criação, ele fez através da palavra, né? Ele foi falando e as coisas aconteceram. Mas quando chegou no ser humano, ele pegou do barro e começou a moldar o homem. Ou seja, ele deixou no homem as suas digitais, as digitais dos seus dedos. E mais, ele também soprou na narina do homem o sopro de vida, né? O fôlego de vida. Então Deus, além de deixar as suas digitais, ele ainda deixou o seu DNA, que veio de dentro dele, o sopro de vida, para colocar no homem. Então, essa é a confirmação da nossa identidade como em Cristo, como filhos de Deus. Além disso, Deus também colocou diante do homem o domínio sobre toda a criação e subjugou a ele os animais, as árvores, as ervas do campo, né? Bem como os rios, os mares, tudo Deus colocou sob a administração do homem. Nós damos graças a Deus, né, por esse privilégio de sermos os administradores, os mordomos sobre toda a criação, dominando sobre toda a criação de Deus, como está no versículo 8, né? Mas junto com esse privilégio, eu quero destacar a nossa responsabilidade com a criação. Nós somos despenseiros de Deus aqui na terra. Então, nós fomos feitos para cuidar da criação, usando todos os recursos naturais com responsabilidade, com sabedoria, com temor e tremor. Deus fez todas as coisas para a sua glória, né? Tudo veio dele, para ele, por ele. Mas ele nos disponibilizou todas essas coisas para suprir as nossas necessidades. Então, nós precisamos ter responsabilidade na hora de usar essa criação, né? Essas obras da criação de Deus. Nós não podemos fazer como o filho pródigo que recebeu a riqueza do seu pai e gastou toda até acabar. Nós somos responsáveis pelos recursos da natureza, né, que nos foi entregue e não deixar que elas se acabem. Cada um de nós somos responsável
para usar os recursos da natureza de uma maneira sustentável, cuidando para que não se esgotem e permitindo que a terra descanse. Cada um de nós, ele deve fazer a sua parte para manter essa terra habitável, né? E que não só para nós agora, mas também para as gerações futuras. E também nós devemos ensinar isso para os nossos filhos, para preservar as riquezas da natureza, porque cuidar das obras de Deus também é uma forma de adorá-lo e de reconhecer a sua majestade e mostrar o nosso amor por ele, né? Concluindo aqui, eu quero dizer para os irmãos que desde a antiguidade os homens olhavam para as estrelas, para os astros do céu, né? E admiravam as suas belezas. Mas com o avanço da ciência, nós vemos que o universo ele é ainda muito maior do que a nossa capacidade humana pode medir ou calcular. Algumas estrelas, elas são tão grandes que elas desafiam a nossa imaginação. Só para você ter uma ideia do tamanho desse Deus, hoje os astrônomos, né, já mapearam cerca de 170 milhões de galáxias. E somente na nossa galáxia aqui, na Via Láctea, são mais de 100 bilhões de estrelas. E Deus chama cada uma delas pelo nome. Isso é para a gente ver o tamanho e a sabedoria, onisciência, onipotência desse Deus. Esse salmo mostra a infinita grandeza de Deus em contraste com a nossa insignificância como homem. Mas mostra também o seu imenso amor por nós, porque mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, tendo tanta majestade e glória, ele ainda se importa conosco, simples mortais, falhos, e muitas vezes nós o desapontamos. Esse amor pelo homem que Davi encontrou em Deus se confirma, né, com a vinda de Jesus, que deixou a sua glória, se humilhou e se deu em resgate pelos nossos pecados. Jesus é o único que pode nos resgatar do pecado e nos reconciliar com o Pai. Somente através dele nós somos chamados filhos de Deus, como vimos em João 1, versículo 12. Então, da próxima vez que você questionar o seu valor, lembre-se de que Deus o tem em alta estima. Ele nos ama, temos grande valor para Ele. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós temos as suas digitais, nós temos o DNA de Deus. E porque Ele declarou várias vezes o quanto nós somos valiosos para Ele, nós podemos ser libertos de todo o complexo de inferioridade, de toda baixa autoestima, da depressão. Em nome de Jesus, nós podemos repreender todos esses sentimentos negativos na nossa vida e dizermos: não, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho valor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E para todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, reconhecem Ele como Salvador e Senhor, não há nenhuma condenação mais. Nós somos livres. Aleluia. Vamos agradecer a Deus, então, por isso? Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, em toda a sua majestade e glória, cuida de nós, se importa com cada um de nós, nos tem em alta estima, nos ama incondicionalmente, Pai. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer o teu poder, a tua glória, a admirar as obras das tuas mãos e a dizer que o Senhor é o nosso Deus, que a tua graça nos basta. Por isso nós somos mais do que vencedores. Obrigada, Deus, por esse momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém.